Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje vamos falar a respeito de soja. Eu recebo para falarmos sobre o mercado de soja convencional, nutrição, saúde de plantas e também biológicos. Diego Cano, que é Head de Plant Nutrition da CJ Selecta. E o tema da nossa entrevista será PNH, Plant Nutrition Health e produtos biológicos. Como é que você está, Diego? Tudo bem? Boa tarde, Divino. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Direto de Berlândia, Minas Gerais? Berlândia, Minas Gerais. Cidadão bom, viu? Lá é bom, muito bom. Cara, tem quanto tempo que você está na CJ? Divino, eu tô na CJ Selecta desde 2021. Em 2021 eu vim para Uberlândia e comecei a jornada aí na CJ Selecta. Tem uns dias já, né? Ah, já tem. Chega esse microfone mais perto do seu pouquinho aí. Conta pra gente quem é a CJ Selecta. A CJ Selecta é uma empresa genuinamente brasileira que hoje faz parte de um grupo sul-coreano chamado Cheyu Jedang, CJ. Hoje é o maior grupo de biotecnologia da Coreia do Sul. Então esse grupo veio das origens da Samsung, depois desmembrou, em 94 desmembrou, começou a expandir em todo o mundo. E em 2017 comprou a CJ Selecta. Então por isso o nome aí CJ Selecta. Cara, o Brasil é incrível, né? O quanto a gente consegue produzir de soja e o quanto a gente é protagonista nesse mercado e o quanto o nosso produtor rural ele preserva. Começou por uma imposição, né? 20% de preservação, dependendo da área, até Sim. chegando até 80%, né? Mas mesmo assim, com tudo isso, a gente ainda vive um momento difícil, um momento que a gente é muito questionado lá fora. Tem até uma palavra que é inflexão, né? A soja brasileira vive um momento de inflexão no cenário internacional. O que quer dizer isso? Na verdade, Divino, eu acho que o mercado passa por uma incerteza muito grande, né? O produtor de soja hoje sofre com margens cada vez menores, o custo de produção cada vez mais alto, né? O mercado se retraindo, os preços das commodities não reagindo. Historicamente, a gente já teve aí preço de soja chegando a quase R$ 180 por saca, né? E hoje a gente vive um cenário totalmente contrário a esse. Então lá fora isso também impacta de certa forma, né? Toda a cadeia é impactada com essa incerteza do mercado e o produtor sofre, né? Por que teve um tempo que o produtor de soja produzia 30 sacas por hectare e ganhava dinheiro? Hoje, se ele produzir 60, olha lá, a coisa complica. E na verdade, assim, o que eu penso é que o teto produtivo da soja e de outras culturas também evoluíram muito nos últimos 10 anos. Sim. Vamos pensar as mudanças nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, e se a gente ousar falar, de um ano para cá muita coisa mudou. Só que o custo também muda, né, Divino? Então, o acesso à tecnologia, à inovação, novos maquinários, isso também custa dinheiro, né? E o dinheiro está cada vez mais caro, entre aspas. Então, é necessário fazer um gerenciamento disso, né? Desse investimento para que a margem final continue sendo saudável, né? Senão, acaba não valendo a pena, né? Você falou um ponto aí que eu lembrei de uma entrevista que eu fiz recentemente e até usei essa frase depois, numa outra entrevista, quando uma professora do Rio Grande do Sul falava assim: nem sempre produzir muito é sinal de que você está ganhando dinheiro. Produzir muito é interessante quando o custo da produção te traz margem. Se ele começa a ficar muito alto, se tudo começa a ficar muito caro, de repente produzir demais não é tão bom assim. Depois, numa outra entrevista com
com o presidente do SESB, ele já falou meio que o contrário, né? Ele falou, não, é o seguinte, quanto mais você produz, por mais caro que fique, mais você vai ganhar dinheiro. Isso acaba trazendo uma confusão, né? Eu gostaria até de ouvir sua opinião a respeito. Eu acredito que um dia, Divino, o produzir mais era o que prevalecia. Ah, Hoje eu acredito que o produzir melhor é o que prevalece. opa! Produzir melhor nem sempre é mais. Vamos entender agora, então, o que é produzir melhor, diferente de produzir mais? Porque eu acredito que a questão não é o quantos hectares você produz. Eu acredito que sim o quanto você produz em uma unidade de hectare. Em um hectare, quanto você consegue produzir? Se a sua área há 10 anos atrás produzia 42 sacos de soja por hectare e hoje está colhendo 68, a matemática é clara, você evoluiu, né? Então eu acredito que essa jornada de aumentar a produtividade, principalmente da soja, que aqui é o nosso assunto de hoje, é necessário você ter as melhores tecnologias, mas também ver o custo disso, né? Eu acredito que tudo é cíclico, né? Todo ano a gente tem um desafio. Esse ano está aí, né, previsto um El Niño. O produtor tem ferramenta para perder menos, né? A gente sofre, um ano é por seca, outro ano é por excesso de chuva, e tem ferramentas para isso. Então eu acredito que eu fico com o produzir melhor, viu? Produzir melhor, né? E aí que tá, o que vem nesse grão, né? Qual que é o peso desse grão, né? Qual que é o tamanho desse grão? Qual que é a qualidade desse grão? Acho que tudo isso influencia também. Com certeza, com certeza. E acho que está dentro do produzir melhor que você trouxe aí. Exatamente. Nós trabalhamos em um nicho específico, que é a soja convencional, e eu acredito que vai estar dentro do nosso assunto aqui, do nosso bate-papo hoje, e a gente vê muito nessas variedades, né? Muitas variedades são mais antigas, tem alguns anos que foram desenvolvidas e continuam entregando muita produtividade Estão por hectare. performando bem aí. Muito, muito, com rusticidade, mas com muita entrega. Então, é muito importante a gente ver todo o cenário aí e produzir melhor. E aí entra, quando você falou que novas ferramentas surgem, que o produtor tem que estar se atualizando o tempo todo, eu tenho ouvido muito falar ultimamente sobre agricultura regenerativa. Em que estágio que está a agricultura regenerativa hoje? Em termos de adoção. Sim, eu vejo muito o tema crescendo. Só que as pessoas, às vezes, esquecem como tudo isso começou. Começou com plantio direto. Plantio direto é uma prática regenerativa. Você não revolver o solo é uma prática regenerativa. E como que eu vejo que está esse assunto hoje em dia? O produtor brasileiro ele é referência global em produzir sendo sustentável, Divino. Isso, eu acho que a gente até vende muito mal isso lá fora, né? A gente que atua muito no mercado exterior, na Europa, que vai grande parte dos nossos produtos que produzimos em Araguari, perto de Uberlândia, eu acredito que a gente tem que vender melhor isso, porque o produtor é referência. E dentro da agricultura regenerativa, você tem diversas práticas que você consegue potencializar essa jornada de produzir com sustentabilidade, mas com produtividade também. Você está querendo a mãe encrenca, né? Não é Araguari que é pé de Uberlândia, é Uberlândia que é pé de Então, há Araguari. essa discussão, né? Como eu não sou de lá, eu vou ficar fora dessa discussão. Tá certo. O que falta ainda? Falta comunicação? Falta explanação? Falta o produtor entender que aquilo pode trazer... Porque eu acho que no final das contas, todo mundo trabalha porque ama, trabalha porque gosta, mas trabalha porque quer ganhar dinheiro também. O que falta ainda para o produtor entender que essa agricultura regenerativa, no final do dia, pode trazer mais dinheiro para ele? Acontece que a agricultura regenerativa é um investimento de médio e longo prazo, Divino. E às vezes acho que isso é do ser humano, né? Nós queremos resultado imediato. Em tudo, né? Em tudo na nossa vida, né? E a agricultura regenerativa é realmente como a arte de cultivar. Você coloca a semente e não é no mesmo dia que você vai ter o fruto, correto? Essa planta tem que crescer e gerar frutos. A agricultura regenerativa, ela vem muito nessa linha. É uma prática que você faz hoje, talvez pode impactar a sua área daqui 3, 4, 5 anos.
Só que eu entendo o lado do produtor também que a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente precisa cada vez mais produzir melhor, produzir com sustentabilidade, e aí tem esse desafio de gerenciar o tempo e a entrega imediata. Mas hoje em dia a gente já consegue fazer isso dentro do sistema de agricultura regenerativa. Eu acho que, assim, o mercado às vezes ele é injusto também, né, porque o produtor, ao mesmo tempo que ele pode colocar essas práticas de longo prazo, ele precisa do dinheiro no curto prazo, né. E a gente vive um momento muito complicado no Brasil, onde o dinheiro é pouco, o dinheiro é caro, o dinheiro é escasso no mercado, aí entra o mercado de capitais que fala: "Ah, eu tenho dinheiro", mas o dinheiro do mercado de capitais também não é barato, né. Então acaba que você fica ali meio que pressionado, né, entre: "Cara, eu quero produzir bem, eu quero produzir de um jeito mais sustentável, porém eu preciso de dinheiro no curto prazo", né, não dá para pensar em ter dinheiro daqui 5 anos, eu preciso de dinheiro daqui uns meses para pagar as contas, né. E uma coisa muito interessante que liga ao que você falou agora, como nós somos referências em produtos ESG e temos muito na nossa raiz Hum. sustentabilidade, de uns anos para cá eu tenho notado o apoio do mercado para induzir o produtor a ter mais práticas regenerativas. Hoje nós temos linhas de crédito, por exemplo, específicas para o produtor que tiver práticas regenerativas no seu manejo. Então isso, de certa forma, compensa essa necessidade de ter o dinheiro em curto prazo, de ter o resultado em curto prazo, e eu vejo isso com um lado muito positivo, porque é necessário também quem está levando o produto final lá na Europa entender que tudo tem um custo, né? Até uma simples prática aí para melhorar o ciclo regenerativo dentro de uma fazenda. Quais são as demandas dos produtores rurais que chegam até vocês visando esse aumento de produtividade? O que que o produtor está buscando? Eu acredito que hoje, dentro da agricultura, a gente, há um tempo atrás, a gente teve N desafios. A gente teve desafio com fertilidade do solo, a gente teve desafios com controle de pragas e doenças, a gente tem N desafios aqui. Só que eu acredito que nos últimos anos o principal desafio do produtor é o como fazer as plantas ser mais resilientes a coisas que a gente não controla, como por Uhum. exemplo o clima. Então, eu tenho visto uma evolução muito grande de linhas de produtos específicas, como bioestimulantes, bioestimuladores, bioativadores, produtos que atuam na fisiologia da planta para tornar essa planta mais resiliente a uma falta de chuva, a, por exemplo, um estresse causado por altas temperaturas, enfim, eu posso a tarde toda aqui falar esse tipo de atuação desses produtos. É possível ser sustentável e ao mesmo tempo ter alta produtividade? É possível, é É. possível. Hoje nós conseguimos, manejar as 2 coisas muito bem, até porque, Divino, a sustentabilidade ela começa na origem, dentro da indústria, quando a indústria tem a responsabilidade de produzir, seja fertilizantes, defensivos, que têm origem sustentável. Evitar, por exemplo, matérias-primas que sejam nocivas ao solo, ao ser humano. Então, eu acredito que começa tudo na indústria. Quando a gente vai da porteira para fora, isso também se torna uma realidade. Tendo entrega, tendo performance e o produtor tendo resultado a curto prazo também. Então, é possível. Como é que a empresa de vocês se posiciona diante disso? A CJ Selecta, em 2019, ela decidiu ajudar mais o produtor, visando entregar de forma tangível, não só dentro da cadeia de soja, onde a gente fomenta a soja e dentro da nossa indústria a gente processa essa soja e tem diversos coprodutos que saem da soja aí. Depois eu vou querer entender um pouco mais a Certo, respeito. tá bom, tá bom. Mas a gente em 2019 criou uma divisão, uma unidade de negócios, onde a gente usa um desses coprodutos que a gente tem na soja e a gente, através dessa base orgânica, produz nossos próprios biofertilizantes. Hum. E esses biofertilizantes são aplicados nos produtores que entregam a soja
para nós. Então a gente forma um modelo circular de negócio onde a gente recebe essa soja, processa ela e entrega produtos que vão aumentar a performance, a produtividade lá no campo. Então a gente consegue contribuir muito. Explica o que é um biofertilizante. Um biofertilizante, ele vai atuar principalmente, não na fração nutricional da planta, mas na fisiologia. Então, o que que é isso, Diego? Esse produto ele vai atuar, na síntese de nitrogênio, por exemplo, aonde a minha planta ela vai aproveitar melhor esse nitrogênio que ou vem do solo ou vem das bactérias que vão ali fixar esse nitrogênio biologicamente, vai ativar, o sistema de defesa dessa planta para contra pragas, contra doenças, vai fazer com que essa planta fique mais resiliente a uma falta de chuva, enfim, um biofertilizante vai nessa linha aí. Mas acaba que isso fica restrito àquele produtor que entrega o produto para vocês. Vocês não têm esse biofertilizante, por exemplo, à disposição no mercado aí para... Não. Hoje, Eu achei bom que não, seu não. Não. Pera aí. hoje nós atuamos em todas as culturas e em todo o Brasil, né? É. Nós começamos lá em 2019, sim, atuando mais em Minas Gerais e Goiás, atendendo principalmente a nossa cadeia produtiva ali, mas hoje nós atuamos desde Paraná, São Paulo, Norte, atuando em outras culturas, pastagem, uva, manga. Então, um biofertilizante, dependendo da sua especificação, ele pode ser aplicado em qualquer cultura. Correto. Você falou da soja convencional lá no início, né? Sim. Vocês trabalham com a soja convencional. É nicho? Isso é algo assim, realmente que é um pedacinho do mercado ou não? Ou isso tá... Porque a gente tem a soja commodity, né? Que é aquela soja que todo mundo produz, né? Mas você tem nichos de mercado. E esse é um nicho. É um nicho, é um nicho É um nicho Hoje- grande ou é um nicho pequeno? bem pequeno, bem pequeno. Hoje estima-se que 97% da soja produzida é transgênica e 3% convencional. Então só aí a gente vê a grandeza de um lado e o nicho de outro, né? Mas a gente sabe aproveitar muito bem esses 3% aí que dá para fazer muita coisa boa. O que se faz com a soja convencional? A soja, quando entra na indústria, muitas pessoas têm a percepção que sai o farelo e o óleo, né? Que é o que praticamente todas as indústrias fazem aí. Dentro de uma indústria especial, com um modelo circular como o nosso, a soja entra e ela dá origem a vários outros produtos com alto valor agregado, como por exemplo, lecitina, que vai em chocolate. A gente tem óleo refinado, que a gente usa aí na maionese, que é usado também para outros nichos, ácido graxo, tocoferol, etanol de soja. A CJ Selecta foi a primeira indústria Etanol de a soja. produzir etanol de soja. A gente usa o etanol para o mercado convencional aí de abastecimento, mas a gente também usa dentro do processo para a gente conseguir aumentar o teor de proteína de um produto chamado SPC, que é o concentrado proteico de soja, e esse produto vai para alimentação de salmão. É o nosso principal mercado hoje. Então esse concentrado proteico tem um teor de proteína muito mais alto do que um farelo comum, e aí tem um nicho específico, principalmente porque ele é convencional, ele é livre de transgenia. E o mercado europeu adota muito esse tipo de produto. Cara, eu tenho uma dúvida aqui que eu já perguntei isso, já ouvi várias respostas diferentes. O mercado europeu, ele sempre quer o melhor. Ele sempre exige o melhor, ele sempre... Quando eu falo melhor, é no sentido de que assim, eles são exigentes demais. Eles estão dispostos a pagar por isso? Porque toda vez que eu começo a exigir muito, eu tenho que estar disposto a pagar. Você vai comprar um veículo, por exemplo, né? Você vai comprar um carro. Se você começar a exigir coisa demais, eu quero teto solar, eu quero o vidro reforçado que não entra barulho no carro, eu quero banco de couro. Isso vai aumentando a lista de valor, o carro vai ficando mais caro. Sim. Mas e aí, quando você começa a exigir do produtor sustentabilidade, o ESG, aí tem uma história de não pode produzir perto da Amazônia, e não pode produzir, não tem trabalho escravo, realmente não pode ter, Sim, né? sim. Não pode ter.
Mas assim, começa a ter um tanto de exigência. Eles estão pagando por isso? Eles querem pagar por isso ou não? Ou só querem exigir e tem até um ditado, como é que é? Que é o venha a nós e o vosso reino. Então, alguma coisa Se parecida perguntar a com mim, isso. acho que eles não querem não, né? Mas pagam sim, eu acho Paga. que o produtor hoje é remunerado. E a gente está falando de um nicho tão específico porque quando a gente parte para uma soja livre de transgenia, não para por aí, né, o nicho, porque tem toda a parte ESG por trás. Para você ter noção, hoje 100% da nossa soja é rastreada, a gente sabe onde foi plantada, como foi plantada, e isso a gente está totalmente preparado para atender esse mercado. Se hoje, por exemplo, a gente tivesse um risco do consumo desse produto convencional, eu acho que não é aí a demanda Hum, simplesmente. A demanda tá pela rastreabilidade dessa soja, hum. pelo SG por trás desse produto, seja ele transgênico ou não. Então isso que faz a gente diferente hoje. Hoje a gente é preparado para atender esse tipo de mercado. Quanto que o produtor ganha a mais para plantar uma soja convencional? É relativo, depende muito do ano, tá? É prêmio que chama? É prêmio, é É, prêmio. Quanto mais alto, é. melhor. Mas esse prêmio, historicamente, ele gira ali em torno de 16%, ele pode ir até 20, 22%. Depende muito da demanda do mercado lá fora. Então, se o mercado está comprando muito esse produto convencional, esse produto rastreado, mais ele paga e mais a gente consegue transferir para o produtor que adotar a soja convencional. Então, é um mercado interessante. Por que que ele está só em 3%? Por que que não tem mais soja convencional no mercado? Não tem mais gente plantando soja convencional? Eu acredito que o melhoramento genético da soja transgênica, ele disparou muito rápido, né? Todas as indústrias hoje investem o seu P&D em desenvolver sojas transgênicas, né? Soja resistente a insetos, soja resistente a glifosato, outros herbicidas, e acabou que esse desenvolvimento, esse melhoramento genético, ele não foi aplicado na mesma intensidade na soja convencional. Mas hoje a gente tem visto há uma mudança de cenário em relação às empresas que são detentoras do germoplasma e a gente tem novas variedades vindo para o mercado. E aí o debate sempre foi produtividade, porque o melhoramento genético acaba elevando o teto produtivo da soja transgênica e acabou que a soja convencional, sendo mais rústica, produzia ali 10% a menos. Hum. Hoje nós já temos variedades que chegam próximo à produtividade de uma soja transgênica. Então a história muda completamente. E se isso permanecer, com certeza esses 3% daqui a uns anos vai ser muito maior. É possível um produtor plantar soja transgênica e plantar soja convencional? Então, eu tenho 1.000 hectares, né? Eu quero plantar 200 hectares de soja convencional e os outros 800 eu vou plantar transgênica. É possível? É possível, mas tem que ter um cuidado redobrado, não é nem redobrado, é 10 vezes mais cuidado, porque a contaminação é próxima a zero. Então, se você tem um grão ali detectado na amostra da sua soja colhida, um grão transgênico, você vai ter que vender ele como transgênico. Aí eu te pergunto, você vai abrir mão dos 25% de prêmio? Pois é, aí é que fica a minha dúvida, porque imagina o seguinte, são 3% que Sim. plantam a soja convencional. Eu tenho 97% dos meus vizinhos plantando soja transgênica. Só eu ali, pertinho ali, plantando soja convencional. Cara, como é que não contamina esse negócio? Hoje a gente consegue segregar bem, Hã. né? Principalmente o lugar de recebimento. Então o produtor vai tirar o grão dali, a máquina realmente tem que inspecionar muito A bem, né? Para máquina, o ver o caminhão. caminhão, tudo, tudo, tudo. Até a botinha não pode ter Até a um grão. botinha. Mas a gente consegue, são poucos casos, viu? É É. até engraçado, são poucos casos que a gente tem de contaminação. E como é que é colocar esse produto no mercado lá fora? Porque eu vinha falando lá no início das exigências, o Brasil é altamente exigido. Quando vocês levam esse produto, eles enxergam o diferencial? Enxergam, enxergam sim. E tudo é resumido pela credibilidade da empresa. Então, Uhum. hoje a CJ Selecta tem um market share acima de 70% no mercado da Noruega, que é o maior Hum. produtor de salmão do mundo.
e é para esse nicho específico. Então eu acredito que a gente consegue cada vez mais acessar esse mercado lá e conseguir trazer benefícios para o produtor que está dentro da nossa cadeia. Então acredito que a gente faz isso muito bem. Vocês vendem esse produto para o Chile também ou não? Para o Chile também. Também? Só que o Chile não tem a demanda 100% para o produto livre de transgenia. O Chile já aceita. Então, vê como é a diferença de cultura, né? Eu acho que é porque o outro quer estar no estágio premium. Exato. Sim. Quando você fala é norueguês e Sim, tal, sim, o cara paga mais caro por Concordo. isso. Concordo. Quais são os próximos passos da agricultura regenerativa? A gente estava falando aqui da adoção que precisa de acontecer, essa consciência do produtor, mas ao mesmo tempo nem sempre ele consegue fazer esse negócio aí de longo prazo, né? Ele precisa de resultados muito rápidos, mas isso está avançando? Até que ponto e quais são os próximos passos? Eu acredito que é cada vez mais o produtor tomar mais práticas regenerativas, né? Vamos colocar exemplos disso? O uso, por exemplo, de produtos biológicos, né, é uma prática comum hoje em dia. A gente tem uma adoção acima de 47% para produtos biológicos no chegou nesse Brasil. patamar? Já chegou nesse patamar. Se a gente pegar alguns segmentos, eles estão mais atrasados e outros segmentos mais adiantados. Então, você pega, por exemplo, o uso de fungicidas biológicos, é o maior mercado que a gente tem. Então, eu acredito que é o produtor cada vez mais abrir espaço dentro do manejo para adotar práticas. Porque cuidar bem do solo, o produtor já cuida. A prática do dia a dia, o controle de pragas e doenças também. É incluir novas práticas ali para a gente fazer essa roda girar mais rápido e mais sustentável. Com esse aumento de percepção do produtor em relação a essa agricultura regenerativa, você acha que a gente vai conseguir mudar essa percepção internacional sobre a soja brasileira? Acredito e depende muito de nós. Por exemplo, esse trabalho que você faz de promover o agro, eu acredito que a gente tem que fazer cada vez mais isso e defender as coisas boas que a gente faz. Porque às vezes a gente dá muito voz às coisas ruins que acaba acontecendo no meio do percurso. E ser humano, ele tem esse hábito, né? Mas a gente tem que falar mais. Então, nós, por exemplo, toda oportunidade que temos nesses congressos de discussão, de ações que precisam ser feitas em relação à agricultura no Brasil, nós estamos lá, nós somos voz ativa. Eu acredito que cada vez mais temos que fazer isso. Aquela hora você estava falando dos subprodutos, né? Eu falei, eu quero saber mais. Você falou de lecitina, que vai para o chocolate. O que mais? Tem o óleo que O óleo você tem um óleo refinado tipo A, né, que é o óleo mais premium que tem. E esse óleo vai para maionese, por exemplo, ele é usado em tintas, é uma gama. Aí você tem o ácido graxo, você tem o melaço de soja, que é O que é onde... melaço de soja? O melaço de soja é a fração açucarada dessa mistura toda. Então, quando você eleva o teor de proteína desse produto que a gente leva lá para a alimentação de salmão, que é uma ração super premium, a gente acaba extraindo essa base orgânica rica em açúcares, ricas em ácidos orgânicos, em micronutrientes, e isso acaba sendo um biofertilizante, uma boa base para produzir fertilizante. Legal. Usa também alguma coisa da soja para pele, para produtos de beleza ou não? Acaba que alguns subprodutos são sim comercializados para a área de cosmético, né? Então a gente consegue atuar em toda a cadeia. No total temos mais de 10 produtos saindo de soja. Então a gente acaba nem imaginando que dá para fazer tudo isso, né? Então, quando alguém fala assim, para que plantar soja? Eu não como soja. Na realidade, existe um engano aí, existe uma falta de informação. Com certeza, com certeza. Pode até não comer, mas usa. Bom exemplo é o chocolate, né? É engraçado, né? Que às vezes a gente pega um produto, vai ler lá, não sei o que lá, base de soja. Exato. Né? Poxa, será que colocaram aqui um farelo de soja? Não. Sai muito produto ali do grão e a gente acaba aproveitando tudo. Esses 3% da soja convencional, você acha que tende a aumentar? Ou estabiliza nisso aí porque é o que o mercado precisa? Não, eu acredito que para os próximos anos, com o aumento de produtividade média da soja convencional, esse número tende a aumentar sim.
até porque está sendo muito atrativo. Então, a gente começou a nossa conversa falando dos desafios, né, da incerteza do mercado. Se eu tenho a possibilidade de remunerar mais o produtor, eu tenho certeza que a adoção também vai ser maior. Bom, vamos explicar o conceito. Lá no início eu falei que o tema da entrevista seria PNH, né? Aí vem aquelas palavrinhas em inglês que um monte de gente não entende, né? Plant, Nutrition, Health. Tá, explica a diferença de cada uma delas aí. O Plant Nutrition Health significa nutrição e sanidade de plantas, né? É uma unidade, essa unidade que foi criada lá em 2019, inicialmente como Plant Nutrition, nutrição de plantas, porque a gente fabrica produtos para aplicação e nutrir plantas, certo? E a gente tem feito um movimento e a inclusão desse H aí do Health, de sanidade. Ah, esse H chegou agora, então. Chegou agora, Tá. nós estamos fazendo um novo posicionamento da nossa marca justamente para comunicar ao mercado um efeito aditivo aí. Então tem toda uma solução incrementando o nosso portfólio para esse H chegar, que seriam os produtos biológicos. Então agora, além de trabalhar com nutrição vegetal, nós também vamos trabalhar com produtos biológicos voltados para controle de pragas e doenças. Vocês já têm produtos biológicos registrados hoje já Sim. no portfólio de vocês aí? Temos 6 produtos registrados. Esses produtos vão estar disponíveis na próxima safra aí. E aí a gente atua em todos os segmentos que a gente acabou comentando: fungicida, inseticida, nematicida, todas as ferramentas que hoje são usadas dentro da agricultura regenerativa. Vocês entraram no biológico agora? Agora. Entramos agora, a gente, na nossa matriz que fica na Coreia do Sul, nós iniciamos os trabalhos com o melhoramento genético de alguns micro-organismos em 2022. E esse trabalho tem sido feito na velocidade que realmente a gente precisa para entregar algo de diferente no mercado. E esse ano a gente está lançando para o mercado 6 produtos inicialmente, que vai crescer esse portfólio. No final, a gente tem um modelo de plataforma integrada, onde eu vou trabalhar nutrição, bioativação e biocontrole. Então essa roda vai girar também e acaba que a gente vai conseguir construir um manejo completo dentro da agricultura regenerativa que a gente começou a conversar. Demorou muito, não? Vocês não esperaram demais, não? Eu acredito que no tempo certo, até porque a gente quis ser referência em bioestimulantes, que hoje é o principal core da empresa, é a fabricação de produtos à base de aminoácidos. Então a gente deu espaço para esses produtos brilharem, e agora com a confiança do produtor, até porque o produtor conhece a gente como uma indústria de soja. Para a gente oferecer produtos é um certo esforço, investimento de energia para falar: ó, nós temos tecnologia também. Então eu acredito que foi o tempo certo para o produtor entender que a gente também tem inovação e que tem tecnologia para poder ajudar na produção aí. Legal. Dá uma olhadinha ali para aquela câmera, né? Opa! E deixa um recado para o produtor rural que está nos ouvindo. Produtor, eu acredito que você já deve ter ouvido falar na CJ Selecta. Nós somos genuinamente uma empresa que vocês podem contar nos desafios, e a gente está falando desde a implementação da sua cultura, uma soja convencional, o como cuidar dessa lavoura com os fertilizantes, com os biológicos, e a gente quer continuar sendo uma referência. Tanto referência em produtos ESG, mas uma referência para você também. Então procure um dos nossos representantes aí e vamos fazer negócio. Falou bonito, hein? Falou bonito. Diegão, obrigado. Obrigado por ter vindo de Uberlândia para essa entrevista. Estar com você aqui pessoalmente foi um privilégio, tá? Eu que agradeço em nome da CJ Select aí. É um prazer estar aqui. Aliás, essa estradinha daqui para Itumbiara. Então, né? Vamos pegar ela. É um bilhete duplicado, pelo amor de Deus! Você passou a ponte para lá, é maravilhoso. Para cá, meu Deus do céu. O negócio complica, mas valeu a pena. Amigo, abraço, viu? Valeu, obrigado. É isso aí, falamos sobre soja, falamos sobre biológicos, falamos sobre soja convencional, sobre nutrição, sobre posicionamento de mercado, né? Tudo isso é muito importante, porque o nosso produto ele é vendido lá fora e nós precisamos de manter essa imagem bacana. E eu acho que assim, um dos principais pontos que o Diego deixou é o seguinte: nós precisamos de falar bem daquilo que nós somos e fazemos de melhor. E falar bem do nosso agronegócio
faz bem para todo mundo. Afinal de contas, a gente fala bem do carnaval, fala bem do futebol, por que não falar bem do agro também? Eu conversei com o Diego Cano, que é o Head de Plant Nutrition da CJ Selecta. Gostou da prosa? Deixa um gostei, compartilhe com um monte de gente, deixe comentários, são muito importantes, eu leio todos, e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.